já parou para pensar como um leite líquido, frágil, que estraga rápido se ficar fora da geladeira, consegue se transformar nesse creme doce, espesso e brilhante, que sai da lata quase como uma calda perfeita? Parece bem simples. Leite, açúcar e pronto. Mas por trás do leite condensado moça, existe uma sequência industrial precisa, onde calor, vácuo, controle de textura e testes rigorosos decidem se o produto vai ficar cremoso ou se toneladas inteiras podem ser perdidas. E tem um detalhe curioso. Esse produto que muita gente associa ao brigadeiro, ao pudim e ao recheio de bolo, não nasceu apenas para ser sobremesa. Ele surgiu como uma solução para conservar leite por mais tempo, numa época em que refrigeração era um luxo e transportar alimento fresco era um desafio enorme. Sejam muito bem-vindos ao Fábricas e Fatos. Hoje você vai descobrir como o famoso leite condensado moça é feito por dentro da indústria e por que um simples ajuste de calor pode ser a diferença entre uma lata cremosa e um lote inteiro perdido. O mais impressionante é que, quando você abre uma lata, está vendo o resultado de uma cadeia gigantesca. Tudo começa longe da prateleira do mercado, em fazendas leiteiras, caminhões-tanque refrigerados, laboratórios de análise e máquinas capazes de controlar cada detalhe do processo. Porque o leite, antes de virar aquele creme doce, precisa passar por uma verdadeira seleção industrial. E não é exagero. Um pequeno erro na acidez, na temperatura ou na concentração pode mudar completamente o sabor, a cor e a textura final. O leite condensado precisa ser doce, mas não enjoativo demais. Grosso, mas não duro. Claro, mas não pálido. Estável, mas sem parecer artificial. É quase como tentar repetir a mesma receita milhões de vezes, sem deixar uma única lata sair diferente da outra. E talvez seja por isso que o leite moça virou mais do que um ingrediente. Ele virou memória afetiva. Está na cozinha da avó, na colher roubada antes da receita ficar pronta, no brigadeiro de festa, no pavê de domingo e naquela sobremesa improvisada quando chega a visita. Mas a grande pergunta é: como a fábrica consegue transformar leite fresco e açúcar em um produto tão padronizado, durável e reconhecível? Em nosso último episódio, vimos a manteiga nascer da gordura do leite. Agora, o caminho é outro: concentrar o leite até ele virar esse creme doce e estável. Antes de entrarmos nos tanques, evaporadores e linhas de envase, já se inscreva aqui no Fábricas e Fatos. Afinal, depois que você descobrir o que acontece com o leite dentro da fábrica, será que você vai olhar para uma lata de leite moça do mesmo jeito? Antes de qualquer lata ganhar forma, antes do açúcar entrar na mistura e muito antes daquele creme espesso aparecer, existe uma etapa silenciosa que decide tudo: a chegada do leite cru à fábrica. E aqui já começa uma das partes mais importantes do processo, porque o leite é uma matéria-prima viva, delicada e extremamente sensível. Ele sai das fazendas em caminhões-tanque refrigerados, como se estivesse viajando dentro de uma enorme garrafa térmica de aço inoxidável. A função desse transporte não é apenas levar o leite de um ponto a outro, é manter a temperatura controlada para impedir que micro-organismos se multipliquem rápido demais e comprometam a qualidade antes mesmo da produção começar. Quando o caminhão chega à indústria, o leite não é simplesmente descarregado. Primeiro, ele precisa provar que pode entrar. Amostras são coletadas e enviadas para análises. É como se cada carga passasse por uma entrevista rigorosa antes de ser aceita pela fábrica. Os técnicos avaliam acidez, teor de gordura, proteínas, presença de impurezas, temperatura, odor e outros indicadores de qualidade. Também são feitos testes para identificar possíveis contaminações ou alterações que poderiam afetar o produto final, porque no leite condensado o erro não fica escondido. Ele aparece na textura, na cor, no sabor e até na forma como o creme escorre da colher. Imagine tentar construir uma casa perfeita usando tijolos tortos. Não adianta ter máquinas modernas se a matéria-prima já chega fora do padrão. Com o leite é a mesma coisa. Se ele estiver ácido demais, instável ou contaminado, pode talhar durante o aquecimento, formar grumos ou criar um sabor estranho depois da concentração.
E aqui está um detalhe que muita gente não imagina. A fabricação do leite condensado começa muito antes do cozimento. Ela começa na seleção do leite. Só as cargas aprovadas seguem para os tanques de armazenamento, onde continuam refrigeradas até a próxima fase. Esses tanques gigantes parecem silos metálicos, mas por dentro funcionam como cofres de temperatura e higiene, mantendo o leite protegido até a transformação começar. Depois da aprovação, vem a padronização. Essa etapa ajusta características do leite para que o produto final tenha sempre o mesmo comportamento. Afinal, o leite vindo de diferentes fazendas pode variar ao longo do ano. A alimentação das vacas, o clima, a região e até a estação podem influenciar gordura e composição. A indústria precisa reduzir essas variações para que uma lata comprada hoje seja parecida com outra comprada daqui a meses. É isso que torna o processo tão impressionante. O consumidor espera sempre a mesma cor, o mesmo brilho, a mesma cremosidade e o mesmo sabor. Mas a natureza não entrega o leite sempre idêntico. Então a fábrica precisa transformar uma matéria-prima variável em um produto padronizado, repetível e confiável. Depois de armazenado e padronizado, o leite segue por tubulações fechadas, sem contato com o ambiente externo. Nada de baldes abertos ou tanques expostos como muita gente imagina. Em uma fábrica moderna, o leite corre por um sistema de aço inox, limpo, monitorado e projetado para evitar qualquer risco de contaminação. Nesse caminho, ele pode passar por filtros e etapas térmicas iniciais que ajudam a remover partículas indesejadas e preparar o líquido para a concentração. É como limpar e organizar todos os ingredientes antes de uma receita, só que em escala industrial, com milhares de litros circulando por hora. E existe um motivo para tanto cuidado. Quando o açúcar entrar e a água começar a ser removida, tudo ficará mais concentrado. Isso significa que qualquer defeito presente no leite também pode ficar mais perceptível. Um sabor estranho, uma instabilidade ou uma falha de qualidade não desaparecem magicamente. Pelo contrário, podem se intensificar. Por isso, essa fase é menos glamourosa do que ver máquinas enchendo latas, mas talvez seja uma das mais decisivas. É aqui que a fábrica separa o que pode virar leite moça do que jamais deveria seguir adiante. É o primeiro grande portão de segurança do processo. Mas até aqui, o leite ainda é leite. Ele continua líquido, claro, fluido e sensível. A grande virada acontece quando a indústria começa a combinar açúcar, calor controlado e uma técnica fundamental para concentrar o produto sem destruir seu sabor. Porque o próximo passo parece simples, mas é o verdadeiro coração da fábrica: remover parte da água do leite sem queimar, sem talhar e sem perder o padrão. E é aí que entram os evaporadores, o vácuo e uma engenharia que transforma algo perecível em um creme doce capaz de durar meses fechado na embalagem. Agora chegamos ao ponto em que o leite começa a deixar de ser apenas leite. Depois de aprovado, resfriado, filtrado e padronizado, ele segue para uma fase em que a fábrica precisa fazer algo aparentemente contraditório: aquecer o produto para concentrar, mas sem deixar que ele queime, talhe ou perca aquele sabor suave que o consumidor espera. É aqui que o açúcar entra em cena, e ele não aparece apenas para adoçar. No leite condensado, o açúcar também ajuda na conservação, porque reduz a quantidade de água disponível para o crescimento de micro-organismos. Em outras palavras, ele funciona como parte da receita e também como parte da proteção do produto. Mas existe um equilíbrio delicado. Açúcar demais pode deixar o creme pesado e enjoativo. Açúcar de menos pode afetar a textura e a estabilidade. Por isso, a dosagem precisa ser controlada com extrema precisão. Não é uma colherada a mais ou a menos. É uma formulação industrial calculada para que milhares de embalagens tenham o mesmo comportamento. Quando o leite e o açúcar são misturados, começa uma das etapas mais fascinantes: a concentração. O objetivo é remover parte da água do leite, deixando para trás uma mistura mais densa, doce e cremosa. Em casa seria como deixar uma calda reduzindo no fogo.
Só que, dentro da fábrica, isso acontece em equipamentos enormes, fechados, monitorados e muito mais precisos do que qualquer panela. E o segredo está em uma palavra: vácuo. Nos evaporadores a vácuo, a pressão interna é reduzida. Isso permite que a água evapore em temperaturas mais baixas do que evaporaria em condições normais. Parece detalhe técnico, mas é uma virada enorme. Porque, se o leite fosse aquecido demais, poderia escurecer, caramelizar em excesso, criar gosto queimado ou alterar suas proteínas. Com o vácuo, a fábrica consegue concentrar o leite de forma mais suave, preservando cor, sabor e qualidade. É quase como convencer a água a sair do leite sem maltratar o restante da mistura. Dentro desses evaporadores, o líquido circula por superfícies aquecidas enquanto sensores acompanham temperatura, pressão, fluxo e concentração. O produto vai ficando cada vez mais encorpado. A água removida vira vapor e o que sobra se aproxima daquele creme que conhecemos. Só que ainda não basta engrossar. Ele precisa engrossar no ponto certo. Se concentrar pouco, o leite condensado fica ralo demais. Se concentrar muito, pode ficar pesado, escuro e difícil de espalhar. O ponto ideal precisa equilibrar fluidez e densidade. É aquela textura que escorre devagar da colher, mas ainda se mistura facilmente em uma receita. Parece simples quando vemos na lata, mas é resultado de medições constantes. E aqui vai uma curiosidade: a textura do leite condensado não pode depender da sorte. Ela precisa ser previsível. Uma confeiteira espera que ele se comporte de um jeito no brigadeiro. Uma família espera que ele dê ponto no pudim. Uma indústria que usa leite condensado em outra receita precisa confiar que ele terá sempre a mesma concentração. Por isso, a fábrica não trabalha com mais ou menos. Ela trabalha com faixa de controle. Depois da evaporação, o produto está mais doce, mais denso e muito mais próximo do leite condensado final. Mas também está em um momento delicado. A mistura precisa ser resfriada e conduzida de forma cuidadosa, porque qualquer choque, contaminação ou variação brusca pode afetar a estabilidade. É nesse ponto que muita gente imagina que o processo terminou. Afinal, o leite já está grosso e doce, mas ainda falta um dos maiores desafios: impedir que o açúcar forme cristais grandes demais. Se isso acontecer, o produto pode ficar arenoso, com uma sensação desagradável na boca, e ninguém quer abrir uma lata esperando cremosidade e encontrar uma textura granulada. Por isso, algumas etapas industriais trabalham justamente para controlar essa cristalização. A ideia é conduzir o resfriamento e a estrutura do produto para que a textura fique lisa, uniforme e agradável. É como se a fábrica precisasse ensinar o açúcar a se comportar dentro do creme. Percebe o nível de precisão? O leite condensado não é só leite engrossado. É uma combinação de química, engenharia térmica e controle sensorial. Cada detalhe influencia o resultado: a qualidade inicial do leite, a quantidade de açúcar, o tempo de evaporação, a pressão do equipamento, a temperatura, o resfriamento e a forma como o produto é movimentado. E se você está gostando de descobrir o lado escondido de um produto tão comum na cozinha, já deixa o like, porque isso ajuda o Fábricas e Fatos a trazer mais bastidores de fábricas, máquinas gigantes e processos que quase ninguém vê de perto. E quando o creme finalmente atinge a concentração esperada, ainda não pode ir direto para a prateleira. Ele precisa passar por novas verificações. A fábrica precisa confirmar se a cor está correta, se a viscosidade está dentro do padrão, se o sabor não apresenta desvios e se a mistura está estável o suficiente para seguir para o envase. Porque uma coisa é produzir leite condensado, outra, muito mais difícil, é produzir milhões de unidades com o mesmo padrão de qualidade. E é justamente isso que vamos ver agora: como a indústria controla textura, aparência, segurança e embalagem para transformar esse creme doce em um produto pronto para viajar pelo país inteiro sem perder suas características. Depois que o leite já foi concentrado, adoçado e transformado naquele creme denso, ele segue para uma das cenas mais visuais da fábrica: o envase. É aqui que as latas começam a ganhar protagonismo, alinhadas em esteiras, preparadas em sequência e prontas para receber o produto com precisão, velocidade e higiene.
Antes de receber o leite condensado, cada embalagem precisa estar posicionada corretamente na linha. As latas seguem por esteiras metálicas, passam por guias, organizadores e sistemas que mantêm tudo no ritmo certo. A fábrica não pode permitir atraso, tombamento ou falha no alinhamento. E aqui cai um mito comum. Muita gente imagina que o envase é só colocar o creme dentro da lata e fechar. Mas não é assim. Cada unidade passa por uma sequência controlada, onde máquinas, sensores e operadores garantem que a embalagem esteja pronta, limpa, estável e no ponto certo para continuar pela linha. Depois, o leite condensado chega por tubulações fechadas de aço inoxidável até os bicos de envase. Nada fica exposto ao ambiente. O creme percorre linhas sanitárias controladas até encontrar as latas, que são preenchidas com a quantidade exata em poucos instantes. Cada lata precisa receber o volume correto antes de seguir para o fechamento. Parece simples, mas essa etapa é fundamental. A embalagem não serve apenas para carregar o rótulo famoso. Ela funciona como uma barreira de proteção, mantendo o produto isolado até chegar à cozinha do consumidor. Logo depois, as latas seguem pela esteira para novas verificações. O sistema pode conferir peso, fechamento, integridade, validade e código de lote. Esse código permite rastrear a produção, identificando quando e em qual remessa aquele produto foi fabricado. É como uma identidade industrial. O mais impressionante é o ritmo dessa linha. Latas vazias entram de um lado, recebem o produto, são fechadas, identificadas e continuam avançando por setores diferentes da fábrica. É uma sequência contínua, onde cada movimento precisa acontecer no tempo certo para não travar toda a produção. E faz sentido. Quando alguém abre uma lata de leite moça, espera encontrar o produto preservado, protegido e com a mesma aparência de sempre. Por isso, a etapa de envase não é apenas embalagem. Ela é parte da segurança, da conservação e da confiança que o consumidor tem no produto. Agora me conta, quando você pensa em leite moça, qual receita vem primeiro na sua cabeça? Brigadeiro, pudim, mousse, recheio de bolo ou aquela colherada direto da lata? Escreve nos comentários sua sobremesa favorita e coloca também sua cidade e estado. Quero saber de onde você acompanha o Fábricas e Fatos. Depois de cheias e fechadas, as latas continuam pela fábrica em direção ao agrupamento. Elas são organizadas, encaixotadas e preparadas para distribuição. Caixas, pallets e estoques também fazem parte da proteção, evitando danos antes de chegar ao mercado. É nesse momento que o leite condensado deixa de ser apenas um creme dentro da linha de produção e começa sua viagem até supermercados, padarias, atacados e cozinhas pelo país. Mas ainda falta uma pergunta essencial: por que ele dura tanto? Como um produto feito de leite consegue ficar meses fechado, sem estragar como o leite comum? A resposta está na combinação entre açúcar, redução de água, embalagem protegida e controle de processo. E é isso que fecha essa história. A resposta não está em um único truque, mas em uma combinação de fatores trabalhando juntos. O primeiro deles é a retirada de parte da água. Durante a evaporação, o leite perde uma boa quantidade de umidade e fica mais concentrado. Isso muda completamente o ambiente dentro do produto. Com menos água disponível, muitos micro-organismos encontram mais dificuldade para se desenvolver. O segundo fator é o açúcar. Além de dar o sabor doce que todo mundo conhece, ele ajuda na conservação porque também reduz a água disponível para os micro-organismos. É por isso que alimentos muito doces, como geleias e caldas, costumam durar mais do que alimentos frescos comuns. Mas atenção, isso não significa que o leite condensado seja indestrutível. Ele precisa ser fabricado com higiene, controle térmico, embalagem adequada e vedação correta. Se qualquer uma dessas etapas falhar, toda a segurança do produto pode ser comprometida.
Depois do envase, as unidades seguem para caixas, pallets, centros de distribuição e mercados. E aí acontece uma transformação curiosa. Aquele produto que passou por tanques, evaporadores, sensores e laboratórios termina sua jornada em uma prateleira comum, ao lado de ingredientes do dia a dia. Só que agora você sabe que não existe nada de comum por trás daquela lata. O que parece uma receita simples é resultado de uma cadeia enorme. Fazendas leiteiras, caminhões refrigerados, testes de qualidade, padronização, mistura com açúcar, evaporação a vácuo, controle de textura, envase, inspeção e logística. E talvez esse seja o ponto mais fascinante. Dentro da fábrica, tudo é medido, pesado, aquecido, resfriado e controlado. Mas fora dela, o produto vira lembrança, tradição e afeto. É a engenharia encontrando a cozinha de casa. Então, da próxima vez que você abrir uma lata de leite moça, lembre que aquele creme doce passou por uma verdadeira jornada industrial antes de chegar até você. Não é apenas leite com açúcar, é ciência, precisão, conservação e história dentro de uma embalagem. Se você gostou de descobrir como esse clássico é feito, inscreva-se no Fábricas e Fatos para acompanhar mais bastidores de fábricas, máquinas gigantes e produtos que fazem parte da nossa rotina. E comenta aqui embaixo, qual foi a coisa mais surpreendente que você aprendeu sobre o leite condensado? E se você acha que já viu tudo, então não imagina a fábrica que mostramos em nosso último episódio. Ele já está aparecendo aí na sua tela. Clica! E vem comigo descobrir mais um segredo escondido aqui no Fábricas e Fatos. Um grande abraço! Te espero lá!